Hora da nossa coluna de Direito aqui do JC. Hoje vamos falar sobre garantias e também os deveres das diaristas. O advogado Paulo Vitor Souto está aqui conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Meu telespectador. Lembrando que todo mundo pode participar, mandando aí a pergunta para o nosso WhatsApp. O número é o 993321212. Está aqui na tela para você enviar a sua pergunta, tá bom? Aproveita aí. Para a gente começar o nosso papo, queria saber primeiro, né, qual a principal ou as principais diferenças aí entre a diarista e a empregada doméstica? Linda, são várias diferenças. A principal delas é que o fato de que a diarista trabalha quando quer, onde quer e cobra quanto quer. O acerto que é feito entre o diarista e o seu empregador vai muito de caso a caso. Em relação a um empregado que tem carteira assinada, ele tem uma habitualidade na prestação de serviço, ou seja, ele trabalha basicamente em um único local, de forma constante, habitual, subordinado a um único empregador. A diarista ela pode ter vários empregadores, várias pessoas que tomam do seu serviço, ou seja, não há qualquer habitualidade naquela prestação de serviço junto à diarista com o seu empregador. Agora, por exemplo, no caso da diarista, ela só pode prestar serviço a uma casa de família ou ela serve também para empresas, vamos dizer assim? É uma dúvida muito recorrente, Linda, mas não há nada que impeça o trabalho de diária para empresas. Isso é uma coisa muito comum também, diferente da empregada doméstica, por exemplo, que, como o próprio nome diz, trabalha no ambiente doméstico, mas a pessoa que trabalha por diária pode trabalhar tanto em ambiente doméstico como também em ambiente que não é doméstico, ou seja, casas que não são de família. Agora, também é possível que elas prestem serviços às empresas. Nesse caso, existem valores que devem ser levados em consideração? Ou cada um, da mesma forma com relação às famílias, né? Ou cada um paga o quanto foi acordado ali? Ou existe um valor estipulado? De fato, cada um paga o que acha conveniente, mas é negociado. O que a gente costuma dizer é que esse tipo de trabalho, ele tem uma praxe, um hábito de valores, mas ele não tem valor mínimo ou valor máximo. O que for acordado entre um empregador, a pessoa que toma o serviço da diária e a pessoa que presta o serviço, pode ser do modo como for conveniente para elas. É muito comum, muitas pessoas chegam perguntando, existe valor mínimo? Não, o valor mínimo é o que você cobra e o que a pessoa aceita pagar. Ou seja, a negociação é livre entre as partes. Paulo, a partir de quantos dias, vamos dizer assim, para que ela saia da diarista, né, da diária, vamos dizer assim, e se torne aí uma funcionária efetiva que possa, inclusive, cobrar pelos seus direitos trabalhistas, né? É preciso, Linda, a gente diferenciar o trabalho para um único empregador para o trabalho para vários empregadores. Uma pessoa pode trabalhar como diarista 7 dias por semana com 7 pessoas diferentes, ou seja, prestando serviço em cada local. Entretanto, se essa pessoa presta mais de 2 dias por semana, ou seja, chegando ao 3º dia por semana, com habitualidade, com frequência, isso já configura o vínculo de emprego. E a partir do momento que configura o vínculo de emprego, pode sim exigir a carteira assinada e todos os direitos que são sectários, como 13º, férias e os demais que são assegurados ao trabalhador com carteira assinada. E aí, se por acaso, né, a quantidade aí desses dias ultrapassar 2 vezes, o que é que pode acontecer se a diarista ela recorrer à justiça e pedir por suas garantias? O que é que o empregador pode sofrer com isso? Linda, se for um empregador doméstico, ele vai se restringir basicamente ao que for condenado quando ela pleitear na Justiça do Trabalho. Entretanto, se empresas utilizam o trabalho de diários que não configuram diarista e sim passam a ser carteira assinada, além de elas serem demandadas na Justiça do Trabalho, as empresas podem sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e serem autuadas, multadas por esses órgãos. Ou seja, além dos direitos que são inerentes a uma pessoa que tem carteira assinada, como FGTS, 13º, férias, seguro-desemprego, quando sai do emprego, entre vários outros, a pessoa também pode ser autuada, no caso a empresa. Paulo, é possível a gente assinar a carteira de uma diarista, por exemplo, a diarista que vai 2 vezes na semana na sua casa, e aí você faz questão de assinar a carteira, é possível? É possível você assinar a carteira, mas a partir do momento que há o vínculo empregatício, que há a assinatura da carteira, ela deixa de ser diarista. E você pode, a partir desse momento, você tem a obrigação, na verdade, de recolher todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho. Seja o 13º, seja o INSS, tudo que for inerente a um contrato de trabalho vai ter que ser pago. Ou seja, ela presta serviço apenas 2 dias, mas ela deixa de ser considerada uma diarista, porque a diarista ela não tem a subordinação, ela inclusive pode não trabalhar no dia que deseja não trabalhar. Isso não pode acontecer com a pessoa que tem a carteira assinada. Agora, no caso da diarista, né, ela tem algum direito resguardado com o empregador?
através da carteira assinada? Infelizmente não, Linda. A pessoa que trabalha apenas como diária, ela não tem nenhum direito daquelas pessoas que têm a carteira assinada. Ela não tem direito a receber 13º, não tem direito a receber férias, não tem direito a ter o FGTS recolhido, nem tampouco o próprio INSS. Isso é uma obrigação que cabe a ela fazer. Ou seja, é uma liberalidade se o empregador quiser fazer o pagamento desses valores, mas não é qualquer obrigação. Ou seja, para a diarista poder se aposentar, ela mesma tem que tomar os cuidados, fazer o pagamento do INSS e tudo Ela mais. mesma tem que recolher o INSS como autônoma. A partir desse momento, ela tem direito não apenas a se aposentar, como qualquer outro benefício da Previdência. Mas isso não é obrigação do seu empregador, da pessoa que toma o seu serviço. É obrigação da própria diarista. No caso da diarista, quando ela está insatisfeita, vamos dizer assim, com o valor pago pela diária, e ela chega para o empregador para relatar isso e para pedir um aumento, nesse caso, ela tem alguma garantia ou ela pode recorrer a algum caso ou realmente é só um acordo mesmo entre ela e o empregador? Só um acordo. É como aquela situação do quando um quer, dois não brincam. Quando um quer, dois não fazem um acordo. Infelizmente, ela não tem o poder, ela não tem o condão de exigir reajuste. O que é possível, por exemplo, quando a pessoa trabalha com a carteira assinada e pertence a determinada categoria. Quando tem um reajuste daquela categoria, é uma obrigação do empregador fazer esse pagamento. Entretanto, o caso da diária, inclusive quando há o reajuste do salário mínimo, nem há a obrigação do empregador. Não existe essa obrigação de aumentar também a diária. É um acordo entre as partes. Eu, particularmente, quando tomo o serviço dessa forma, eu faço uma bonificação da minha vontade, liberalidade. Mas não é uma obrigação do empregador fazer isso. E nem com relação a outros, vamos dizer assim, direitos de um trabalhador que com CLT, né? Exatamente. Por exemplo, a questão das férias, a questão do 13º salário. E isso quando o empregador, vamos dizer assim, bonifica, é por vontade própria, não existe uma obrigação. Perfeito, exatamente isso. Quando há uma bonificação, quando há essa vontade do empregador em fazer, e isso, diga-se de passagem, é comum, muitas pessoas que utilizam o serviço de diaristas há muitos anos, que têm a confiança naquela pessoa, essas pessoas costumam ser bonificadas, mas não há qualquer obrigação nesse sentido. E também não há que se falar que quando isso acontece de maneira eventual, isso vai gerar um vínculo, uma obrigação no ano seguinte. Isso fica a critério de cada empregador e cada diarista. Para os empregadores que estão nos assistindo, Paulo, quais seriam assim, as suas recomendações, né, para que todos tenham cuidado na hora de contratar ou fazer a opção por ter uma diarista ao invés de uma empregada doméstica? A primeira coisa, Linda, é você não utilizar do serviço por mais de 2 dias seguidos. Se por acaso você quer uma pessoa que trabalhe 3 dias na sua residência, a recomendação que eu faço é contrate duas diaristas, ou seja, 2 dias uma, 2 dias outra. Além disso, é muito recomendável que faça o pagamento da diária, ou seja, trabalhou um dia, no máximo 2 dias, você remunera daquela forma. Não é recomendável que haja um acúmulo de valores e você pague ao final do mês. Isso faz com que haja, para alguns, o entendimento de que há um vínculo empregatício. Certo. Ou seja, então, recomendo-se que não utilize mais de 2 dias na semana da diária daquela pessoa e, a partir do momento que você usufrui do serviço, pague naquele mesmo dia ou no mais tardar com 2 dias. Ô Paulo, quando a gente fala de diarista, a gente remete só aquelas pessoas que fazem trabalhos domésticos, vamos dizer assim, ou serve para outros tipos de serviços? Para vários outros tipos de serviços. Você tem como diarista pessoas que fazem um serviço de babá, que não necessariamente é empregada doméstica, pessoas que fazem jardinagem, pessoas que fazem qualquer outro, piscineiro. Todos os tipos de pessoas, sim, são pessoas que trabalham como diária. A gente não pode restringir a classificação de diarista para pessoas que trabalham em ambiente doméstico e fazendo trabalho de empregada doméstica. Não, pode ir muito mais além disso. Ok, então. Obrigado pela sua participação, Paulo. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado, telespectador. Até a próxima, viu? Até. Boa noite.